Olá, graça e paz, povo da cruz. Estamos indo para o nosso 18º episódio da nossa série de devocionais Vivendo Provérbios, um capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre o poder da língua e do nome do Senhor. E o nosso texto-chave, Provérbios 18, verso 21. A língua pode trazer vida ou morte. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Se Provérbios 17 falou sobre o silêncio, Provérbios 18 fala sobre o oposto, o poder devastador e transformador da língua. A Bíblia trata a boca como uma arma espiritual, fonte de vida, ferramenta de guerra e instrumento de cura. Então hoje nós veremos porque a língua molda destinos, como palavras criam ambientes e como usar a boca como fonte de vida e não de destruição. E o primeiro ensinamento de hoje é: palavras carregam vida ou morte. O texto nos afirma: a língua pode trazer vida ou morte. A vida vai trazer cura, a vida encoraja, a vida fortalece, a vida ela ilumina, a vida direciona. A morte ela fere, ela destrói, ela envenena, ela divide, ela arruína. Não existe palavra neutra, ou levanta ou derruba, e isso precisa estar claro ao seu coração. Não existe uma palavra neutra ou meio termo para o poder da língua. Ou a língua vai trazer vida, ou a língua vai trazer morte. Ou a língua vai trazer destruição, ou a língua tem o poder de trazer a restauração. Ensinamento 2 de hoje: suas palavras moldam seu mundo interior. Verso 20 nos diz: as palavras agradáveis satisfazem como um bom alimento. Palavras são alimento para a alma. Você se alimenta do que fala, ok? Você se alimenta do que você fala, você se alimenta do que você vê, você se alimenta daquilo que você consome. Palavras de fé, um coração forte. Palavras de medo, um coração ansioso. Palavras de raiva, alma pesada. Palavras de esperança, um espírito leve. O que você fala, volta para você. Simples assim, porque a nossa palavra, a nossa fala é uma semente, como nós falamos no dia anterior. Ensinamento 3. Palavras podem abrir ou fechar portas. O verso 6 diz pra gente: as palavras do tolo o levam a brigar. E o verso 16 diz: um presente abre caminho e leva quem o dá à presença dos grandes. Então as palavras, elas conectam, elas criam oportunidades, as palavras geram favor e as palavras constroem pontes. Ou as palavras provocam guerras, fecham portas, ou criam distâncias, ou destroem confiança. Então, aquilo que sai da sua boca é aquilo que foi gerado dentro do seu coração. E o que foi gerado dentro do seu coração não tem para onde correr. A sua boca vai reproduzir isso. Então você precisa buscar o fruto do domínio próprio. Porque muitas das vezes o teu coração está dizendo uma coisa. E os seus lábios querem reproduzir isso. E você precisa ter o domínio próprio a partir do Espírito Santo de Deus para dizer não para aquilo que seu coração quer dizer. E os seus lábios não reproduzirem isso, porque isso pode fechar as portas. Da mesma forma, se você está tendo uma vida em Jesus, buscando uma vida no Senhor, obviamente, aquilo que está sendo gerado no seu coração vai sair pelos seus lábios. Lembre sempre do dia anterior que nós falamos, tá? O momento certo de falar, ao momento de se falar, ao momento de se calar. Então, isso pode abrir portas para a tua vida. Ensinamento 4. A boca do justo é fonte de discernimento.
O verso 4 vai nos dizer: as palavras de uma pessoa sábia são como águas profundas. E o que a gente encontra em águas profundas? Tem pureza, tem profundidade, elas refrescam. Você pode reparar muito bem isso, né? Quando você está ou numa piscina ou quando você está numa praia, a água mais superficial, que está mais na superfície, ela tem uma temperatura mais quente. Agora, quando você vai descendo, vai gelando, vai refrescando mais. E as águas profundas são difíceis de poluir. A boca sábia, ela reflete essa maturidade espiritual. Por isso que nós precisamos buscar águas profundas. Saia de um lugar de águas nos seus artelhos, pare de buscar águas que batem nos seus joelhos ou águas que vão até os seus lombos. Procure águas profundas. E na profundidade dessas águas vai ter pureza na sua fala, vai ter profundidade na sua fala, vai ter refrigério na sua fala e será dificílimo de poluir a sua fala. Então busque as águas profundas no Senhor, e essa profundidade de águas faz você fugir do controle. Logo, você depende exclusivamente do Senhor para estar te levando em águas profundas sem que elas te matem. Até porque o ditado já diz, né? Água não tem cabelo. Então, quando você está na água, não tem aonde se segurar. Isso se chama dependência no Senhor. Ensinamento 5 de hoje. A língua desgovernada, ela é perigosíssima. Verso 7 diz: a boca do tolo leva à sua destruição. A língua sem sabedoria, ela vai provocar brigas desnecessárias, feridas emocionais, rompimentos, queda espiritual e uma vergonha pública. O tolo, ele cava a sua própria cova com a boca. Já escutou o ditado que o peixe morre pela boca? Então, aprenda a ter domínio próprio e frear a sua língua. Não permita que a sua língua governe a sua vida. Quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus, no qual ele te dá discernimento, no qual ele te dá domínio próprio para poder trazer governo para esse órgão tão pequeno do nosso corpo, que é a língua, mas com um poder devastador para o bem ou para o mal. E olhando para isso, nós precisamos encontrar um modelo. E mais uma vez, nós sabemos, e eu repito, nosso modelo é Jesus, porque Ele é a palavra que nos dá vida. Jesus é chamado de a palavra em João 1. Ele é chamado de o verbo da vida, aquele cujas palavras são espírito e vida. Ele curava com palavras, ele consolava com palavras, ele expulsava demônios com palavras. Ele também perdoava com palavras, ele libertava com palavras. A língua de Cristo é o padrão para os discípulos de Cristo. Então, o nosso modelo de falar é Jesus. Como devemos falar em nossa vida? Olhando para Cristo e vendo como ele usava as palavras e para que ele usava as palavras. Pense antes de falar. Filtre, considere, avalie. Use palavras que realmente edificam. Você nunca se arrependerá de encorajar alguém. Pare de usar a boca para reclamar. A murmuração contamina o coração. Transforme sua fala em um instrumento de cura. Toda casa precisa de alguém que fale vida, que fale de vida. Se sua boca tem machucado pessoas, esse é o momento de se arrepender, de pedir perdão e de mudar as suas atitudes. Não diga, esse é meu jeito, eu nasci assim. Não, pau que nasce torto nunca se endireita. Não. Seu jeito deve ser crucificado. Cristo deve viver em você, então não há lugar dentro de você para Cristo e para o teu jeito antigo de viver. Cristo não divide espaço com nada nem ninguém. Ou ele é completo em você,
ou ele é nada em você. Não existe meio termo. Pare de falar morte. Comece a falar vida. Deus pode curar sua dor, pode restaurar sua comunicação, pode transformar sua fala em fonte de graça. O Espírito Santo, ele é um especialista em dominar línguas. Ele fez isso muito bem em Pentecostes. Ele pode fazer isso agora com você, hoje, exatamente hoje. Senhor, coloca um guarda, coloca uma sentinela na porta da minha boca, dos meus lábios. Santifica a minha boca, purifica a minha fala. Que minhas palavras, elas gerem vida, que elas gerem cura, que gerem paz. Em nome de Jesus. Amém.